Pelo menos 500 pessoas participaram do primeiro congresso do PRONA no Rio de Janeiro no dia 13 de abril. O partido levou ao auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, nomes de profissionais de alta respeitabilidade no país, que juntos com o presidente do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, levantaram os pontos mais polêmicos vividos hoje no Brasil, mas que nem sempre são revelados. O PRONA mostrou os fatos como realmente eles são, em debates com profissionais como os economistas Benayon Amaral, Marcos Coimbra, Décio Garcia e Bautista Vidal, sobre análise do Dr. Enéas, membros, amigos e simpatizantes do PRONA. É difícil, mas impossível não é. Veja a trajetória do nosso partido. As ideias como instrumento de subjugação e libertação. No Brasil está havendo a manipulação das pessoas através da mídia para que elas acreditem numa realidade que não existe. A afirmação é do economista e ex-diplomata professor Adriano Benayon Amaral, que abriu a série de debates do primeiro congresso do PRONA no Rio de Janeiro. Um dos exemplos citados por ele como enganação é a ideia da economia de mercado. Após algum tempo de competição, se o mercado for deixado por conta de si próprio, surge a situação em que a empresa toma conta do mercado. As pessoas são levadas a acreditar que estão empobrecendo. Todo mundo coloca a culpa no mercado, mas o mercado tem dono. Ele foi manipulado pelos grupos dominadores, alerta o professor Benayon. É por meio da ideia que se exerce a dominação no mundo. E a essência da chamada ordem internacional de hoje é essa: é não só explorar, exterminar, praticamente arrasar com povos, nações, territórios, rebentar o território, esvaziar dos seus recursos naturais, acabar com a população, etc, etc. Dentro do processo de manipulação são inventados uma série de conceitos, como cooperação internacional, abertura de mercado, globalização, liberalismo. Nomes bonitos, mas abstratos. Muita gente nem sabe do que se trata. Pense rápido e responda: você sabe o que significa PIB? As estatísticas revelam que o conceito é falso. O produto interno bruto também é enganação. Tudo que nós discutimos hoje de economia, nós temos que primeiro mostrar que está havendo uma enganação. O conceito é falso. Existe um ponto de vigário embutido em todo o discurso que se dá sobre a alegação de ciência econômica. E pior ainda, essa ciência política que é mais falsa ainda, que se detém apenas na superficialidade. Não vê que o fenômeno político está inteiramente regentado e subordinado pela grana pesada. Na outra parte da palestra, o professor Adriano Benayon destacou a dependência financeira e tecnológica. O país está enterrado nos últimos anos numa dívida muito mais espantosa do que é divulgado. Um exemplo é o Tesouro do Estado de São Paulo. Hoje, a arrecadação do Estado não chega a 20 bilhões de reais, segundo o professor Adriano Benayon, mas só a dívida é ainda muito inferior aos juros da dívida. Se o Estado de São Paulo colocasse toda a arrecadação que recebesse para pagar os juros da dívida, ainda assim, a dívida continuaria a aumentar. E nem um funcionário público receberia salário em São Paulo, nem emprego seria usado pelo Estado. É uma situação desse tipo, de tal modo que eu digo que o governador de São Paulo, o Tesouro e dos outros estados e do Brasil, e do setor das finanças, qualquer um que detém as finanças públicas no Brasil, hoje, na situação em que o modelo econômico que foi posto aqui criou, todos eles têm que pedir bênção ao mendigo, tomar bênção do mendigo, porque o mendigo está numa situação financeira bem superior. Não deve nada a ninguém, né? Na situação em que se encontra o Brasil, as empresas poderosas têm como mandar as fortunas para o exterior. Tudo é enganação, ressaltou mais uma vez o professor. Tudo é enganação, você tem que fazer, mas como o tema é enganação, de certa maneira, eu estou dentro do tema. Dívida externa. Ninguém entende, mas o Brasil é hoje o pior risco de investimento do mundo. O Brasil está classificado nas últimas posições do ranking internacional de crédito. É considerado um dos piores riscos do mundo.
Por isso, paga 4 pontos só de 4 pontos percentuais de juros acima do juro dos PIB do Tesouro Americano. Está abaixo do México e da Venezuela na classificação mundial de risco. É essa a situação real do chamado mercado, do mercado, aquele que eles põem na culpa. Ele está dizendo uma coisa diferente daquilo que está sendo dito na telinha virtual. Na prática, qual que seria a dica que o senhor daria para uma pessoa comum para que ela possa ter mecanismo de conseguir definir essas manipulações através das ideias, como o senhor disse na palestra, e também dos meios de comunicação? Bom, as pessoas, de certa forma, elas são forçadas pela dura realidade em que elas vivem, né? Elas estão aí sujeitas ao desemprego ou trabalhando de uma forma em que são violentamente exploradas, né? Então as pessoas estão tendo problemas de tal ordem que elas acabam se tocando. Infelizmente, às vezes, na luta pela vida, a pessoa fica sem oportunidade de ter acesso a informações, né, que permitam esse caminho. Mas aí é que é o trabalho das pessoas que podem divulgar um pouco mais, levar um pouco mais, transmitir um pouco mais e fazer que cada um pense, discuta, né, e confronte a ideia da libertação com a sua vivência que está sendo de escravização dentro da vida que está levando por imposição do sistema que está havendo aí. Economia brasileira, farsa e realidade, foi o tema da segunda palestra ministrada pelo também economista Marcos Coimbra, que reforçou: a farsa que vivemos é vendida pela mídia. O economista usou dados fornecidos pelo próprio governo para comprovar as afirmações que você começa a ver a partir de agora. Junho de 94 é criado o Plano Real. A ideia é manter a taxa de inflação em nível baixo. Qual o preço cobrado por isso? A moeda supervalorizada, valendo de 20% a 25% a mais que as moedas mais fortes do mundo, mais forte que o dólar e o marco alemão. Segundo, taxa de juro elevada, a mais elevada do mundo, 33% ao ano. Terceiro, preço dos produtos agrícolas congelados. Quarto, a abertura geral da importação. Os índices apresentados pelo governo mostram também que não se segue a verdade. INPC, IPCA ou IBGE. O governo rejeita até o próprio veículo dele. Só é divulgado o que apresenta a menor variação. A prova é quando o cidadão recebe o seu salário e vai para o chamado mercado, como disse o professor Belanhão, fazer suas compras. Se ele mantiver a mesma cesta de mercadorias, a mesma quantidade, aí ele vai ver qual é a verdadeira inflação. Ele vai verificar que os preços aumentaram muito mais do que essa taxa anunciada oficialmente pelo governo. Forças capitalistas que impõem regras de um jogo que deve ser seguido pelos países considerados por eles mais fracos. O grupo chamado de Trilateral, Estados Unidos, Japão e Alemanha. A ideia é garantir o poder para manter as riquezas. Entre as regras está o Consenso de Washington. Desde 1989, vários países estão seguindo a ordem dos mais poderosos. Para garantir a manipulação das ideias, nomes de figuras consideradas de poderes estão cumprindo ordem para garantir a manipulação. Existem de 3 a 4 figuras de poder em cada país da América Latina. Vamos citar alguns nomes que compõem esse staff de fundador. Vamos ver se os senhores conhecem. Eu vou citar nomes. Fernando Henrique Cardoso. Conhece? Conhece. Roberto Tivita, presidente da editora Abril. Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores. José Miglin, presidente da Metalec, cotado a todo momento para ser ministro de alguma coisa nos governos brasileiros. É coincidência? Não. Isso é em termos de Brasil. Agora, em termos de outros países da América, eles têm 3, 4, 5 figuras de proa de cada país da América Central e da América do Sul. Querem ver um exemplo? Peru, Mário Vargas Llosa, conhece? O
atual governo, em época de campanha, prometia 5 prioridades: saúde, educação, transporte, segurança e trabalho. Mas o que vem acontecendo com cada uma dessas áreas? O professor Marcos Coimbra ressalta a situação de cada uma com fatos e dados fornecidos pelo próprio governo. Saúde. Os hospitais públicos eram considerados escolas. Hoje, quem entra no hospital público não sabe se sai com vida. Um exemplo, a morte de mais de 40 pacientes de hemodiálise em março e abril em Caruaru. Os salários do setor são também irrisórios e o superfaturamento e a IHGAS, autorização de internação hospitalar, revelam fraude em todo o país. Na educação, o professor Marcos Coimbra apontou vários dados, mas preferiu definir: o setor está falido. Segurança. O retrato do que se vive pode ser visto na frase do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz. O sequestro do filho do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro não deixa de ser uma forma de distribuição de renda. Quando o chefe da Polícia Civil de um estado como o Rio de Janeiro fala isso, meus amigos, é muito difícil pensar em que há segurança. Transporte. A avaliação do setor, segundo o professor Marcos Coimbra, não está só no que precisa ser feito, mas principalmente no estado em que se encontra a malha rodoviária do país, praticamente destruída. Trabalho. São os dados que revelam a situação do Brasil. Mais de 12 milhões de desempregados. A população desocupada cresceu nos 3 primeiros meses de 96, 18,5%. Só o estado de São Paulo tem 1.100.000 desempregados. O retrato é o mesmo em todo o país, enquanto o Brasil precisa ter por ano 2 milhões de novos empregos para abastecer os jovens que chegam ao mercado de trabalho. Outros dados dão para avaliar a questão do emprego no atual governo. Existem hoje no país 100.000 engenheiros desempregados e entre todos os tipos de trabalhadores, 57% trabalham sem carteira assinada. Diante desse quadro apresentado, o professor Marcos Coimbra fala ainda sobre privatização e ressalta: o setor público já foi credor, não precisamos vender nada. Os estrangeiros dispõem-se a investir no Brasil, gastar no Brasil, comprando todos os estatais, até 70 bilhões de dólares. Inclusive a propina dada aos elementos do governo, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, etc. Os senhores sabem quanto é que vale as ações, o controle acionário das principais ações estatais na Bolsa? 25 bilhões de dólares. E se quisessem comprar essas empresas estatais pelo valor total, daria 50 bilhões de dólares. Agora, pergunta é: é necessário isso? Não. Por quê? O setor público, no passado, já foi credor, já foi superavitário em 6% do PIB, na década de 70. Então, ele tinha um saldo positivo de 6%. Ele, no ano passado, tem um déficit dele 5%. Então, a conta matemática é simples. Menos 5 para mais 6 dá quanto? 11% do PIB. O PIB brasileiro, da ordem de 630 bilhões de dólares, vocês façam o cálculo comigo. Isso está cerca de 70 bilhões de dólares. Então, nós podemos, em um ano apenas, recuperando a capacidade de investimento do Estado, receber todo este numerário, né? Nós vamos passar para as soluções, para poder o quê? Alavancar o processo de crescimento econômico, para poder depois obter o desenvolvimento econômico. Como? Investindo na infraestrutura de saúde, saneamento básico, segurança, energia, transporte, comunicação. Então não precisa vender nada, não precisa vender a vaga do doce, nem precisa vender a Light. A venda da Light, por exemplo, é algo muito estranho. Nós, do Rio de Janeiro, os senhores sabem que 98% das reservas de água do estado são da Light. Quem comprar a Light vai ficar com 98% das reservas de água do estado. Se a empresa privada vai comprar, a Light está de graça. Proporciona, fornece a cidade de graça. Se a empresa privada vai comprar. E aí? Vamos ter que pagar taxas de água mais elevadas, taxas de energia mais elevadas. Nós não vamos ter dinheiro para pagar as contas, as tarifas públicas. Vamos ter que vender o telefone, vamos ter que viver no escuro, voltar à época medieval.
dentro da atual situação em que o Brasil vive e que o senhor apresentou na palestra que fez, como conseguir uma resposta do brasileiro para essas mudanças? O brasileiro é um povo muito bom, o brasileiro é um povo patriota, o brasileiro é um povo sofrido, é um povo que ele consegue se adaptar às piores condições de vida, mas ele tem esperança, ele acredita em Deus, então eu tenho fé que com base no grande arquiteto do universo, com base em Deus, na mensagem divina, na mensagem de Deus, que Deus ajude o nosso povo a se conscientizar, o nosso povo se conscientizando, tendo melhores condições de saúde, de educação, de nutrição. O nosso povo é trabalhador, é um povo que é capaz de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, ao contrário do que se veicula. O povo brasileiro não é preguiçoso, o povo brasileiro não é acomodado, o povo brasileiro é um povo guerreiro, é um povo que passou do Tratado de Tordesilhas, aquela pequena faixa de terra, para esse imenso continente hoje que abrange quase toda a América, é um país que é um continente. Então, se os nossos antepassados fizeram, por que nós não podemos fazer? O desafio deles foi muito maior do que o nosso e eles venceram. Então, a nossa obrigação é identificar os óbitos existentes, os obstáculos, ultrapassá-los, vencê-los e triunfar, para nós legarmos aos nossos descendentes, aos nossos filhos e netos, um país que mereça este qualificativo, de um país sério, um país próspero, um país que de fato propicie a todos os seus filhos um padrão de vida digno. Você confere a partir de agora outros momentos importantes no primeiro congresso do PRONA no Rio de Janeiro e ainda uma entrevista especial. Convido o general Padrão para uma mensagem civil. Que infelizmente existe já dentro do território nacional uma divisão de infantaria elétrica para tomar conta do país, que vai servir como base de entrada para o resto. Eles vieram para aqui ajudados por um indivíduo inescrupuloso, que foi o outro presidente da República, o Collor, que deu um terreno para os Yanomamis no valor de um estado do Rio de Janeiro, para 3.300 homens. Eles não têm coragem de enfrentar, mandar uma força-tarefa, tomar a Amazônia, porque seria um escândalo para o mundo inteiro. Mas eles vão tomar e vão detalhar. Então é preciso que nós acabemos com esse negócio. E para isso, como a representante aqui do Congresso, eu peço que casse imediatamente a terra dos Yanomamis, expulse esses Yanomamis, porque não são índios brasileiros. O nosso maior inimigo é a nossa própria vontade de acomodação. Porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa inacreditável. Olha, em 1920, na década de 20, eram os ingleses que faziam com que o Brasil não progredisse. Naquela época, os tenentes, vendo que os generais não tomavam providência, os tenentes se insurgiram e criaram revoluções em cima de revoluções. E agora falta o quê? Em decorrência disto, apareceu Getúlio Vargas, que aí começou então a se ter no Brasil a consciência do direito social do homem, do brasileiro, do trabalhador, a querer acabar com tudo aquilo que o povo brasileiro conseguiu e ainda mais, com tudo aquilo que os governos conseguiram fazer pelo Brasil. Alguma coisa foi feita e estão destruindo tudo aquilo que foi feito, estão entregando tudo isto ao estrangeiro para o Brasil ficar um país pertencente aos estrangeiros com o povo brasileiro apenas com uma espécie de povo sem pátria, vivendo na própria pátria. O que é preciso fazer para mudar isso então? É preciso que jovens como vocês trabalhem no sentido de que todo
todos os elementos, como vocês, estejam conscientizados de que não podem esperar que o estrangeiro nos ajudem. Nós é quem temos que nos ajudar. As implicações públicas da crise financeira. Este foi o tema da palestra com o cientista econômico Décio Garcia. Entre outros assuntos, ele fala sobre salário mínimo e previdência. É preciso garantir a informação à população sobre as questões econômicas, alertou o professor Décio Garcia. A mídia, segundo ele, distanciou os brasileiros da discussão da economia com os termos técnicos usados pelos jornalistas desinformados. Plano real. Anterior ao plano, em 92 e 93, a inflação era crescente e não mudou de uma hora para outra, como se fez em junho de 94 com a implantação do plano, disse o professor. A inflação encontra sempre os perdedores de renda, os assalariados e pequenos empresários. O professor Décio Garcia disse que uma dica para os sindicatos é que o momento certo de se fazer greve é quando o governo diz que vai aumentar os impostos, momento em que ele transfere renda para o Tesouro, bancos e grandes aplicadores. E alguém tem que perder, no caso, os assalariados. Então, o sistema econômico, com inflação, aquele movimento de preços requer que alguém, em determinado momento, pare, aceite aumento de custos, sem aumento de preços. O trabalhador, que aumenta o custo de vida, não quer aumentar o salário, o empresário, que aumenta os custos, não paga os preços, etc. Como isso não ocorre, quando se faz um processo de inflação, a gente fala assim, quem vai pagar a conta? O que se dizia no Plano Real, segundo o professor Décio Garcia, é que a conta seria paga de forma simples, com a âncora cambial, com o dólar, e o preço do dólar não subiria, e com a âncora monetária, aumentando as taxas de juros. Mas como reduzir os preços aumentando o juro? Bom, o governo fez o seguinte, inicialmente ele reduziu o câmbio, mas não reduziu o câmbio assim, bom, tem que aumentar o preço do dólar e não aumenta. Foi diferente. O preço do dólar no dia 1º de julho deveria ter subido, se acompanhasse a inflação, de R$ 1,20 por dólar. Ele caiu para 83 centavos. O que aconteceu? Ora, claro que os produtos estrangeiros ficaram todos mais baratos aqui dentro. E claro que o exportador que vendia $1 em um produto qualquer, em vez de receber 1,20, passou a receber 80 centavos. Ele pararia de exportar ou quebraria, ou o governo subsidiaria, como viria a ocorrer. O governo deve, mas de onde saem os juros que o governo paga aos exportadores? Do dinheiro dos hospitais, denuncia o professor Décio. Mas tem dinheiro nos hospitais? Claro que tem. A Constituição criou impostos só para atender a saúde e assistência social, seguridade, mas especificamente para ele, porque os outros não precisam. A Constituição criou impostos que estão dando por mês 2 bilhões de receita, ou COFINS e contribuição de lucro. A saúde está recebendo 700 milhões por mês. Ela precisava, para botar em ordem o sistema de saúde, 1,2 bilhão. A arrecadação é de 2 bilhões, eles dão 700. Então, essa situação de saúde não é falta de dinheiro. Pelo contrário, o problema que existe é excesso de dinheiro. E para onde vai? Vai para cobrir juros. Que juros? Os juros que pagavam para subsidiar o exportador, compensando de que o preço do dólar está barato. Abertura do comércio para países estrangeiros. Essa foi outra preocupação apontada pelo professor Décio Garcia. Segundo ele, uma lição que é preciso aprender. Aliás, essa lição de impedir que os estrangeiros adquiram a produção é uma lição que aprende dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra. Sempre eles fizeram isso. Não deixando ali. Aqui no Brasil, de repente, não deu abrir o comércio. Então, a redução de tarifas foi uma coisa completamente irresponsável. Era no programa desse partido aí, porque eles diziam que defesa da indústria era, como é que se diz, saudosismo dos anos 50. Não, se você não defender a indústria, entra o produto estrangeiro a preço mais barato em qualquer país do mundo. Reformas. Uma outra farsa montada pelo governo, segundo o professor Décio Garcia. Para ele, a reforma da Previdência, por exemplo, está por trás de propaganda enganosa. As notícias de que para cada beneficiário da Previdência existem 2 contribuintes é uma inverdade. A Previdência é uma situação muito boa,
está com superávit de 10 bilhões a Previdência Rural, a Previdência Social urbana. A rural não consegue arrecadar, reformulando a produção, e a urbana cobre. E a grana nacional vitalícia, que é o pagamento dos idosos e vários, a Previdência paga também, que é uma coisa que o governo pagava. Então a Previdência está gerando na área urbana 10 bilhões de excedentes e cobrindo a parte rural e outra. Como mudar a situação, ressaltou o professor Décio Garcia. O Brasil pagou de juros só no ano passado 23 milhões e arrecadou o governo federal 82. Mas o que foi feito com o resto? E o restante? O restante ele colocou junto com o valor dos títulos e a hora que resgata títulos, resgata os juros junto e não diz que tem juros. Então vai manipulando contas e tudo mais. Ou seja, nós temos uma série de meias-verdades. É por isso que o país arrecada cada vez mais e os hospitais, eu acho que expressa o desprezo dos abandonos do Zé, expressa a mesma política, não é? Uma situação de penúria e de abandono completo. Então, eu acho que esta reunião ela é muito importante exatamente porque isso é um fórum a partir do qual as pessoas passam a discutir e acompanhar as coisas e a cobrar. Brasil, civilização do terceiro milênio. Para onde caminha o país? O que nos espera? O que pode ser mudado? O tema encerra a série de palestras no Congresso com o professor Bautista Vidal. Um alerta do cientista Bautista Vidal. O Brasil corre o risco de não sobreviver como nação no próximo milênio. Falta consciência da potencialidade. A única nação do mundo que tem condições excepcionais para construir a grande civilização na Terra e ser a nação-chave do poder mundial. Mas é preciso pensar no mundo real. Terra, comida, transporte. E não só no papel moeda, simbologia que não é riqueza real. Para o professor Vidal, a verdadeira riqueza tem ficado em último plano. As coisas vão avançando de tal maneira que as próprias moedas nacionais deixaram de existir, como o caso do México e da Argentina do Brasil. Essa questão da paridade do dólar não conversa fiada. O que existe aí é esta moneda falsa internacional que comanda a economia brasileira e o Brasil não tem nenhum poder de emitir qualquer política, seja financeira ou econômica. Energia é fundamental, mas é ignorada. O carvão que ainda é usado no mundo está provocando o efeito estufa. As organizações mundiais do meio ambiente exigem uma redução de 80% no uso do carvão mineral. Mas um alerta, mais de 82% da energia elétrica consumida nos Estados Unidos é garantida pelo carvão mineral. Eles queimam 600 milhões de toneladas por ano do carvão. Agora, como é que os Estados Unidos vai reduzir em 80% a base da produção de 82% da sua energia elétrica? Como? Não tem saída. Pior ainda no Japão, na Alemanha, para não dizer muitos outros. Nós temos um paraíso fantástico e eterno de energia para nos abastecer e transformar na nação mais rica do mundo, riqueza verdadeira, real, estratégica, para sempre. Então, evidentemente, os países hoje ricos, hegemônicos, ditos ricos, hegemônicos, principalmente, todos eles se tornam regiões temperadas e frias do hemisfério norte, não têm essa disponibilidade. A sua situação é desesperadora. E para encerrar o primeiro congresso do PRONA no Rio de Janeiro, o presidente do partido, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, faz uma avaliação do que foi o congresso. O que os senhores ouviram aqui, os senhores não veem na tela da televisão. Os senhores não ouvem no rádio nem leem nos jornais. Porque os meios de comunicação da nossa terra estão totalmente manietados. Isso foi dito, não é aqui, senhores. Isso foi dito em cadeia de rádio e televisão. Quando esses homens corajosos estiveram do nosso lado, nosso povo não tem culpa. Como pode pensar se não lhe é dada nem a chance de ser informado? Se ninguém sabe nem realmente o que se passa, como é que se vai querer que o povo reaja? Como se pode pedir se o indivíduo está perdendo a sua autoestima? Mas, senhores, vejam que beleza de civilização é a nossa.
que resiste a tudo isso. Vejam que seres humanos somos nós, brasileiros, que apesar de vilipendiados, enganados, roubados, assassinados em massa, nós nos mantemos alegres ainda, com a população carinhosa, com o povo que canta a sua própria tristeza no carnaval. Para onde estamos levando? Somos solidariedade pela bomba. Claro que temos que ter a bomba. Não é para lançar bomba atômica em ninguém. É para sentar na mesa. Porque só se respeita no cenário internacional uma coisa, é a força. Todos aqueles que pensam que existem mais inimigos só conversam para bom dormir, da qual nem minha filhinha mais acredita. Há um jogo de interesses brutal. E o Brasil, esse gigante gigantesco, esse gigante enorme, está. Esse gigante adormecido tem que ficar adormecido, claro. Não pode tirar do seu subsolo a riqueza brutal que ele tem. Trilhões inimagináveis. Eu não vou ter uma cifra grande de dólares em ouro. Quanto em manganês? Quanto em titânio? Quanto em nióbio? Quanto em quartzo? Não. Temos que ficar como cegos, de cabeça baixa, sorrindo, com um sorriso alvar. Sabe o que quer dizer um sorriso alvar? Não é de dentes alvos, não. É um sorriso de asno, que tem nosso presidente da República. Se a população soubesse realmente o que se passa, soubesse tudo que foi dito aqui, haveria uma convulsão imediatamente. Só isso, eles não conseguiriam se manter no poder. Eles só se mantêm no poder porque mentem. Continue gravando, mentem. O senhor acredita que o que deve ser feito, então, para poder acabar com isso? Bom, o nosso caminho é o caminho pela via normal, pelo voto. Usar o tempo a que nós teremos direito no horário gratuito de televisão, 98. Esse é o nosso caminho. Agora, se existe outro, não é nosso. Tem gente que pensa em todo mundo pegar em armas, mas não é o nosso caminho. Não é assim. Nós vemos o caminho normal. Lutar contra o monstro que aí está. Lutar contra ele pelos meios que aí estão.